Amigas e amigos, boa noite. A turma está chegando para a gente começar mais uma Move Live. Hoje sobre gastropolítica, com a querida amiga Luísa Chaves Dertoni. Já eu apresento melhor a convidada especial para vocês e vou aguardando mais corações chegando aí para a gente conversar sobre esse tema tão importante. E creio que é um tema bem desconhecido pela maioria e vocês vão perceber a importância dele para as nossas vidas. Bem-vinda então Ângela, Murilo, Nath, a Renata, a Raquel Cardoso. Eu estou tentando aqui colocar o tema da live fixo e também aguardando a Luísa chegar. Luísa já entrou aqui. Então já eu coloco ela aqui na live. Flávia, bem-vinda. Sonho Vegano também. Luísa, você tem que seguir o Move. Não sei se você está seguindo, para que eu possa te incluir aqui na live. Faz o seguinte, Luísa, eu vi aqui que você não está seguindo o Move. Sai da live, segue o Move e volta para a live. Quem já ouviu falar em gastropolítica? Escreve aí. Creio que a minoria sabe do que se trata, mas certamente deve ter alguma ideia, né? Lar Fraterno também, bem-vindo. Ana Luísa, Lucão, Fernando. Tá chegando uma turma aí. Que bom ter a participação de vocês. Hoje tem muita informação para passar, muita recomendação de leitura também. E certamente a Luísa vai trazer para a gente aí muito material reflexivo para que a gente pense muito nesse ato que parece simples de sentar à mesa, de escolher um alimento, mas que é muito complexo. Mencionando ela, bem-vinda também a Carol Domênico, muito bem-vinda, está aqui pelo canal Evolua. E vamos lá, a Lu chegou. Oi, Lu. Está conectando ainda. Deixa eu dar mais espaço aqui. Não corta a minha cabeça. Lu? A conexão está falhando um pouquinho. Tá ajeitando, Lu. Ednei, querido, bem-vindo também. Sua conexão acho que está um pouquinho ruim, Lu. Geralmente é a minha que fica ruim, né? Hoje, pelo jeito, a minha está bem e a sua que não está legal. Está um pouquinho embaçada a sua imagem, seu vídeo. Mas vamos ver se melhora já já. Breno, querido, bem-vindo também. Breno do Move. Amanda Soares, bem-vinda. O pessoal está chegando, já a gente começa enquanto a gente tenta acertar ali a conexão da Lu. Opa, agora melhorou, hein? Troquei o modem, que eu tenho 2 aqui em casa, eu acho que esse fica melhor. Beleza. E aí, Lu, tudo bem, minha amiga? Tudo bem? Beleza. A Evelyn está aqui do lado, te mandando um beijão. Oi, Eve, tudo bem? Beleza. Então vamos lá, né? Bem-vinda, o Move te recebe com muito carinho. Eu que sou teu amigo, te recebo com muito carinho também. E é uma alegria tê-la aqui conosco, tá? Dividindo esse tema tão especial. Um prazer dividir esse momento com vocês. Eu estava numa confusão. Eu acho que eu estava seguindo o Move, sim, mas alguma coisa da conexão não autorizava. Eu liguei, desliguei e foi. Agora foi tudo certo. Ainda estou aprendendo essas coisas da tecnologia, né? Acho que é um desafio para todo mundo, né? Está nesse desafio. Quem é a condutora oficial das lives aqui é a Nath, né? Mas de vez em quando eu venho aqui, aí também estou aprendendo a mexer. Mas então, minha amiga, vamos lá.
Hoje vamos falar de gastropolítica, tem uma turma aí curiosa por saber que negócio é esse. E faz pouco tempo que eu tomei conhecimento desse termo, não da ideia em si, que de alguma maneira eu já tinha estudado, mas o termo em si é novidade para mim. E eu acho que ele é um conceito muito interessante para a gente pensar e repensar hábitos alimentares e tudo mais que envolve essa questão. Mas, primeiramente, vamos saber quem é essa criatura aqui, Luísa, minha amiga. Luísa, eu faço parte do programa de pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, do qual a Luísa também faz parte. Na verdade, eu cheguei a esse programa através da Luísa, que me indicou, e eu estudei bastante, segundo as recomendações dela, e consegui, graças a Deus, entrar nesse programa tão maravilhoso. E a gente está junto, pesquisando junto sobre direito animal, ética animal e tudo que envolve essa questão. Mas, Luísa, você é professora, você é doutoranda desse programa, mas você, se apresente. Quem é a Luísa? Pessoal, então, acho que para a gente falar de gastropolítica, a minha apresentação vai ser mais focada em quem eu sou vinculada à gastropolítica, né? Que eu acho que faz mais sentido. E aí eu vou começar falando um pouquinho da minha história de vida, que eu acho que é interessante quando a gente fala de gastropolítica em si. Então, normalmente, a gente tem a percepção de ligar a comida a dois pontos principais, né? Ou a nutrição ou ao prazer. Às vezes essas duas coisas se juntam e às vezes elas são totalmente separadas do nosso linguajar do dia a dia, né? E aí, nesse sentido, eu acho que é muito interessante falar do que a comida é como afeto para você, né? Eu acho que, para mim, isso é o mais importante e como eu vou me apresentar hoje. Então, meu nome é Luísa, eu sou aqui de Niterói, né? Nascida e criada na cidade de Niterói. E uma das coisas que acho que mais me tocou a minha vida inteira foi a comida, né? A minha família é uma família que tem o hábito de cozinhar. E eu costumo sempre fazer uma brincadeira, né? Porque, embora a gente seja uma família que tem o hábito de cozinhar, e eu tenho primas que cozinham muito bem, e que, enfim, sempre as reuniões familiares sempre foram em torno da mesa. No meu núcleo familiar mais estreito, os homens têm o hábito de cozinhar, né? Então, o meu pai cozinha muito bem, o meu tio cozinha muito bem, e a gente sempre vive à mesa com os homens apresentando suas delícias, seus pratos. Por que isso é interessante? Porque, na verdade, eu lembro da minha vida inteira desses pratos sendo apresentados. E aí, pratos comuns, né, corriqueiros, do nosso dia a dia. Mas uma coisa que sempre foi muito presente foi o paladar, né, o sabor da comida. Aquela coisa da comida caseira, sabe? Feito em casa mesmo. Então, ingredientes cada vez mais naturais, mas no sentido de que da importância de utilizar bons ingredientes para que a comida tivesse o gosto agradável, para que a família se reunisse num momento mais interessante, né? Porque para nossa família a gente só quer dar o melhor, né? E aí o que a gente entendia como o melhor, né? Então, algumas coisas engraçadas que tinha, o meu tio, ele tinha uma receita de uma salada que ele fazia, e era uma salada de maionese, né? Maionese, né? Que todo mundo conhece. E era engraçado porque na receita vinha escrito assim, 2 potes de maionese Hellmann's. Então, assim, a gente tinha aquele vínculo, né, de que a maionese Hellmann's era uma maionese legal, boa, né? E você fazer uma coisa para sua família, você tinha que fazer uma coisa com aquele vínculo. Então, a gente sempre teve esse hábito. E aí, quando eu comecei a namorar, por uma questão de coincidência ou não, né? A gente não sabe na vida. O meu atual marido, que na época namorado, era cozinheiro. Ele cozinhava muito bem também. A gente era muito novo, então isso não era naquele momento a profissão dele, mas era uma coisa comum. E aí as trocas familiares entre a nossa casa e a dele começaram com essa questão da comida também. Ele vinha trazendo pratos para minha casa para conhecer meus pais, né, conhecer minha mãe, então ele cozinhava uma coisa para os meus pais. E aí que vem o ponto-chave, eu acho, da minha questão
de vida. A gente sempre teve essa coisa muito de se alimentar de uma forma que a gente entendesse como uma coisa muito boa. E a gente sempre teve a coisa de comer de tudo. Então, a minha família sempre foi uma família que comia muitos ingredientes, a gente tinha esse hábito de variedade. Mas a família do meu marido é uma família que tem o hábito de uma alimentação vegetariana. E embora a gente comesse de tudo, a alimentação vegetariana estranhava no começo, né? Porque a gente fala que a gente come de tudo, mas na verdade, quando a gente é apresentado à alimentação vegetariana, a gente vê que o nosso tudo é bastante limitado, né? E aí, com o tempo, né, com esse relacionamento, eu acho que cada vez mais essa questão da comida começou a ganhar uma centralidade na minha vida e eu a entender como que isso era importante. Sempre fui muito vinculada também à questão do meio ambiente e aí, inicialmente, eu resolvi efetivamente fazer uma modificação na minha dieta, né, e me tornar vegetariana por causa do meio ambiente. O que no começo, né, chocava muitas pessoas, porque de modo geral, hoje em dia a gente fala muito sobre isso. E isso, na verdade, é a gastropolítica, né? É a gente entender o impacto das nossas escolhas alimentares o tempo todo. E quando eu fiz essa escolha alguns anos atrás, as pessoas elas não estavam tão vinculadas a essa ideia. Então a gente não tinha muito essa percepção de que a nossa alimentação influenciava diretamente no meio ambiente. Então a gente tinha aquele hábito de tomar banho mais rápido, né? Diminuir o consumo de água, talvez não buscar reciclar algumas coisas, né? Evitar o consumo excessivo de coisas que não seriam reutilizáveis e recicláveis, mas ainda assim, acho que esse hábito que a gente tem, que faz parte da nossa existência, né? A gente precisa se alimentar para sobreviver, para viver, né? E a gente faz isso várias vezes ao longo do dia, de modo geral, pelo menos 3 vezes ao longo do dia, e a gente tira o significado político, a importância que esse hábito tem no nosso dia a dia. Então, acho Perfeito, que para me apresentar, essa seria primeiro ponto, assim, acho que é o mais importante. E nós vamos ter aqui, vou marcar ainda com o Lucas, que é o marido da Lu. Lucas é um chefe vegano, ele é um dos sócios do Bistrô Vegano aqui em Niterói, é uma referência aqui em Niterói na comida vegana, e Lucas é um querido, né? Instrutor do Arte de Viver, meditação, espiritualidade, uma pessoa muito bacana. Então, a Lu, né? Nossa, tem aí o Lucas do lado, então, comidas maravilhosas que ele faz. Mas beleza, Lu apresentada, sua história de vida, já trouxe um pouquinho da ideia de gastropolítica, mas vamos aprofundar mais nessa ideia de gastropolítica, já tem uma turma aqui bem curiosa para saber. Eu quero começar fazendo 2 recomendações para quem quiser depois estender esse diálogo e se aprofundar. Há pouco tempo nós fizemos, eu, a Lu e outros amigos e amigas, um curso, o Ciclo de Estudos Críticos Animais. Então tem uma aula, está disponível no YouTube gratuitamente, só vocês colocarem lá, Ciclo de Estudos Críticos Animais. Tem uma aula que é a aula 4, que se chama Companheiros Comestíveis e Gastropolíticas Insurgentes. Então assistam lá a aula do professor Jailson Rocha. Vale muito a pena conhecer. E uma outra recomendação é o Pluriverso Podcast. Tá? Então coloquem lá no YouTube, no Google, no Instagram, e vocês vão encontrar lá um episódio chamado Gastropolítica. E também o Atlas do Agronegócio, que é muito importante para a gente saber as estruturas de poder que determinam quem se alimenta, quem não se alimenta, que tipo de alimento é comestível, que tipo de alimento não é comestível, né? Como obter o alimento, né? E várias coisas que envolvem aqui a gastropolítica. Mas vamos lá, tem outras recomendações. Obviamente, o autor da ideia de gastropolítica, que a gente vai falar um pouquinho dele aqui, que é o Arjun Appadurai, um professor antropólogo indiano, Arjun Appadurai, ele que traz esse conceito de gastropolítica lá na década de 80. Mas vamos lá, entrando um pouquinho na ideia de gastropolítica, Lu, falando até um pouquinho de mim mesmo, eu era muito inconsciente de onde vinha o alimento que eu consumia, qual era o valor nutricional daquele alimento,
Por que que eu obtia esse alimento dali ou de acolá? Eu era muito inconsciente disso. Então, também através da espiritualidade, do conhecimento do espiritismo, através das pesquisas no direito animal e em outras áreas, eu fui também me tornando mais consciente do significado da alimentação na minha vida, no meio ambiente, na vida dos animais e das pessoas, né? E realmente fui percebendo que alimentar-se é muito mais do que nutrir-se, tão somente. É um ato realmente político, sobretudo no contexto que a gente está vivendo de uma crise ambiental sem precedentes, de uma extinção acelerada de espécies, né, de bilhões de animais matados anualmente para consumo humano, pessoas que sofrem muito com essa indústria animal. Então, como que o ato de se alimentar, ele tem consequências ambientais, sociais, políticas e espirituais, é algo muito complexo. Então, a gastropolítica vem muito por aí, né? Qual o significado que damos ao alimento? Quem define que alimento que a gente come, que alimento que a gente não come? Eu fiquei pensando há pouco tempo, caramba, eu como a banana, mas jogo a casca fora. Por que isso? É um contrato assinado que a gente nasce e parece que já tem algo pronto, configurado, pré-estabelecido, definido, e a gente acaba tendo uma alimentação muito monoculturalizada, né? Muito monocromática. E o conceito de gastropolítica ajuda a ampliar isso. Então, fala um pouquinho mais você aí sobre isso. O que você acha? Sim. Eu acho que quando normalmente a gente tem esse vínculo, né, desses dois termos da alimentação. A gente fala ou de prazer, né, do que a gente gosta de comer, né, ou a gente fala de nutrição. Primeiro que a gente já separa as duas coisas como se fosse praticamente impossível a gente sentir prazer e se nutrir ao mesmo tempo. Então, a gente tem aquela ideia de que o que é saudável não é gostoso, né? A gente tem umas ideias que são construídas aí. E a questão é que a gente não percebe muitas vezes que essas ideias elas são construídas com motivação mesmo, né? Com um objetivo. Porque imagina, intencionalidade. Se a gente tem um prato que ele não tem um impacto nutricional tão grande, se ele não tiver algum tipo de outro apelo, por que aquele prato vai ser consumido? Ele vai deixar de ser consumido, né? E a gente tem uma indústria que produz, e muitas vezes, esses pratos que são prazerosos, mas não tão nutritivos, né? A gente tem aí os fast foods, eu acho que como maiores exemplos, né? E como substratos dessa indústria alimentícia. Na verdade, nada mais é isso do que o que sobrou da indústria alimentícia, do processo de produção do que se entende como alimento e que se reconstrói através de um novo alimento e se diz, esse alimento aqui é muito bom, né? E aí você só olha para esse alimento e você acha muito bom se você achar que você vai gostar daquilo ali, do gosto, do sabor, e aquilo vai ser apelativo de alguma forma. Porque nutricionalmente você já sabe que ele veio como resto, né? E aí o impacto já é negativo. E nutricionalmente você já entende também que aquilo ali não é tão benéfico, aquilo ali não vai trazer efetivamente uma vitalicidade, né, uma energia, enfim, que o alimento ele tem como objetivo. Então eu gosto de juntar esses dois conceitos primeiro, porque quando a gente fala de prazer e nutrição, a gente pode sim falar da mesma coisa. Pode. Né? Então esse é o primeiro ponto. E aí quando a gente fala de gastropolítica, além do potencial macro, eu acho, né, quando a gente fala de monocultura, a gente fala de produção alimentar, por exemplo, da agropecuária como um todo, né, e aí digo da pecuária extensiva ou pecuária criada em grandes quantidades, né, aqueles animais que são criados de forma proliferada, e aí animais que vão ser utilizados efetivamente para consumo ou que tem substratos, né, que vão ser utilizados para consumo, que no final eles acabam sendo utilizados para consumo também, mas, né, que no momento inicial, pelo menos a ave poedeira, a vaca que é vaca leiteira, que tem esses substratos todos, a gente costuma normalmente até ter um olhar, quando a gente olha para a gastropolítica e começa a se deparar com isso, a gente consegue enxergar isso. Mas a gente deixa de lado, às vezes, algumas outras características que são fundamentais. Então, por exemplo, gastropolítica também é entender o conceito da vinculação dos temperos à comida.
Porque o tempero, que muitas vezes é criado de forma industrializada, ele é criado com o objetivo de gerar um certo sabor e também criar um processo de vício, né, um processo de vínculo afetivo a um determinado sabor específico e faz com que a gente goste ou não goste de alguma coisa, né? E a gente, na verdade, no final das contas, a gente não sabe muito bem por que a gente está gostando daquilo. A gente gosta porque é gostoso. Eu acho que é legal quando a gente fala de comida de criança, né? Como eu falei pra vocês, né, o meu marido, ele teve um hábito alimentar muito diferenciado. E aí uma das coisas que ele acha muito engraçado, porque ele faz festas para crianças, né, do bistrô, é que eventualmente tem alguém que fala assim, não, mas você tem como fazer uma comida para criança? Daí ele fala, cara, o que é comida para... Não existe isso, comida para criança, gente. Comida para criança normalmente é a pior comida que tem, né? Sei lá, aqueles negócios que ninguém deveria comer, né? Cheio de açúcar, cheio de, enfim, super processados, industrializados, né? E aí você tenta criar aquele prato, mas de uma forma mais natural. Então, sei lá, o iogurte, você faz um iogurte de inhame com morango, porque aí seria natural, nutricionalmente bom, né? Mas ao mesmo tempo você mantém aquele valor afetivo do danoninho, né? Que é a comida de criança. E por que é comida de criança? É comida de criança porque houve toda uma indústria que se projetou para que se construa dessa forma. Então isso é muito importante da gente lembrar. Quando a gente fala de gastropolítica, a gente fala da construção dos impactos do que a gente escolhe para comer e do que a gente escolhe para não comer, né? Então, o que é comestível e o que não é. E aí, em relação à carne, é interessante até a gente ver. Tem pela primeira vez, saiu no ano de 2018, se não me engano, não sei se foi 2018 ou 2019, um relatório da revista Lancet, que é uma das revistas de saúde, né, mais famosas e mais antigas do mundo, fazendo uma vinculação entre vários parâmetros específicos de produção alimentar. Embora isso seja uma coisa que pareça muito, muito óbvia, né, existe todo um conceito por trás do nível de saúde das populações e do potencial alimentar, o que essas pessoas efetivamente comem, né? E você também tem um vínculo entre o meio ambiente que se estabelece pela essa escolha alimentar. Então, o que você escolhe como alimento, o impacto que isso gera no meio ambiente e o impacto que isso gera nas pessoas também, na saúde ambiental e saúde individual. E aí, esse relatório, ele foi o primeiro relatório do mundo a juntar esses três fatores, né? A pessoa que seria alimentada, o alimento em si e o meio ambiente, para entender se seria possível a gente criar uma espécie de dieta, e aí seria uma proposta de dieta global, e aí a gente pode questionar sobre essa questão de proposta de dieta global, mas seria uma proposta de uma dieta global e que fizesse com que o mundo conseguisse atingir os objetivos da ONU de 2030. Desenvolvimento sustentável, os ODS. Do ODS 2030. Porque a gente já sabe que hoje é inviável, com a dieta que a gente tem, né, na maior parte do globo, a gente atingir esses objetivos. Então a construção se deu de uma forma a entender vários fatores, né? E é impressionante como alguns lugares, como por exemplo os Estados Unidos, né, você tem um super excesso de vários produtos alimentares. Então você tem, na verdade, um consumo completamente exacerbado, né, fora de todos os padrões, e que faz mal tanto ao planeta quanto às pessoas. Para vocês terem ideia, o consumo de carne vermelha é 700% maior do que o que seria adequado para 700%. Um pouquinho menos, 640% a mais do que o que seria adequado para o meio ambiente e para as pessoas. E aí, a carne de frango, ela entra no mesmo patamar, ela dá mais ou menos 240%. E o consumo de aminoácidos, né, que são batatas, aipim, né, essas leguminosas que são mais raízes, né, que tem muito carboidrato. Então também é um consumo extremamente excessivo, embora não chegue nem perto dos 640%. É muita coisa, é muita coisa. É muita coisa.
Minha nossa. Daí a gente já consegue ver, né? Como que a doença está ao redor de nós, nas pessoas que convivem conosco, e muitas vezes, né? Nós mesmos passamos por essas intoxicações, né? Digo aqui, obesidade e tantas outras coisas, né? Como que a boca está sendo vetor de doenças ao invés de saúde, realmente. Lá no Atlas do agronegócio, eles mostram também vários fatos e números de como que as grandes corporações controlam o que comemos. Então, essa proposta aí da The Lancet é muito interessante mesmo. Então, há uma grande concentração desse mercado de produção e distribuição de alimentos, né, na mão cada vez de poucas corporações, né, de poucos conglomerados transacionais, que acabam definindo realmente, isso tem tudo a ver com gastropolítica, qual tipo de alimento e como obter esse alimento, né? E muitas vezes, né, quem come e quem não come. Né? Que isso é mais triste ainda, né? O número da fome no último relatório de 2018, se eu não me engano, aumentou um pouco no mundo. Né? São em torno de 821 milhões de pessoas passando fome. Então é um problema sério a gente ver como que esses 700% aí que você falou estão muito acima do normal. Então, os limites socioambientais já foram todos extrapolados, né, já faz tempo, e pensar através dessa matriz, desse conceito de gastropolítica, é muito interessante para a gente dar novos significados até mesmo à nossa alimentação. Tamanha irreflexão e inconsciência que a gente tem ao se alimentar, né, a maioria das pessoas, sobretudo nós, ocidentalizados. Então, o exercício, antes de passar a palavra, até legal para a gente fazer, é a gente parar para pensar o porquê que eu compro a comida dali e não de acolá. O porquê que eu não planto, né, ao invés de comprar. Será que ali no meu quintalzinho tem algo que é comestível, como tempero, como valor nutricional realmente, né? O porquê que eu escolho esse alimento e não aquele tipo de alimento. Então, fazer esses exercícios, uma semana, pega lá o que você come durante uma semana, dá uma olhada na história daquele alimento, vê a sua relação afetiva com ele, as suas memórias, que tradições que compuseram aquela sua escolha ali, ou seja, pensar sobre esse ato. Porque, Lu, você não deve conhecer, mas a literatura espírita é repleta de espíritos dizendo para a gente tomar consciência daquilo que a gente faz. E há uma mensagem do espírito Emmanuel, lá em 1941, que sobre o consumo de animais, ele diz que é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. Ele diz que isso é lastimável, ou seja, um chamado para tomada de consciência, para que a gente seja consciente daquilo que a gente está decidindo se alimentar e não deixar que decidam por nós, né, nessa ideia de gastropolítica. Exatamente. É uma tomada de consciência, né? E é uma tomada de consciência que se dá a cada garfada, né? A gente precisa efetivamente se empoderar disso e entender, né, historicamente, até o processo de dominação que se estabeleceu por esse paladar, né? Por essa definição do que é, o que não é, comestível, né? O que é interessante ou não de ser alimentado. A Carol Adams, que é uma feminista vegana, né? Ela tem um livro que chama A Política Sexual da Carne. E aí, na política sexual da carne, ela fala de alguns símbolos. Porque o que acontece? A gente fala carne, né? Mas, na verdade, a palavra carne, ela já tem uma simbologia muito específica. Ela já é o que a Carol Adams constrói como a ideia de referente ausente. Então, ela entende que a carne representa esse referente ausente, porque quando a gente fala carne, a gente desvincula do animal não humano que efetivamente vai chegar ao prato. Né? Quando a gente fala o bife, a gente não pensa no que o bife significa, né? A carne, a gente não entende o que aquela carne significa, a gente pensa num mero pedaço. Né? E aí, o sujeito por trás daquele processo, ele é completamente marginalizado. Né, e ele se encontra ausente desse processo. Ele se torna um referente ausente nesse processo. E nesse processo dele se tornar referente ausente, ele é colocado como objeto.
E aí o alimento, de modo geral, e enfim, o alimento de animais não humanos, né, o animal não humano que é colocado como alimento, ele se coloca ainda mais de forma central nesse sentido, porque ele representa uma série de outros valores culturais que foram trazidos e replicados no processo de colonização que a gente tem, né? Então, assim, a Carol Adams traz um trecho do livro dela que ela fala sobre como, durante alguns processos de guerra, tinham manchetes de jornais, né, que diziam várias coisas que tinham vinculação com esse processo alimentar. Então, um deles era dizendo que quando o soldado chegasse em casa, a sua esposa, ela tinha que preparar um prato com bastante carne para ele, né, para ele ser bem recebido e ser nutrido depois de todo o processo de guerra. Então, por si só, às mulheres cabia comer menos carne e deixar a carne, que seria tipo a parte central do prato, para os homens, principalmente porque eles precisavam de força. Então a ideia é de que a carne se vinculava àquela força, aquele poderio. Ao vigor. Né? Aquele vigor. E aí, tinham notícias específicas de propagandas, né? Fazendo propagandas de carnes específicas, compre a carne tal para o seu marido, né? Soldado, quando voltar da guerra. E tinham também algumas espécies de propaganda falando sobre como, de um processo racista mesmo, como que eles foram capazes, né, de ganhar a guerra porque do outro lado tinham meros comedores de arroz. Né? E aí a gente fala de boa parte do mundo que eram e ainda até hoje por muito tempo resistem como comedores de arroz, né? E de várias outras leguminosas. Então, como se pelo fato de que determinadas culturas não fizessem o consumo da carne, isso representasse menos força, menos poderio, né? Exatamente. É interessante até, vou ler aqui o significado de gastropolítica a partir do próprio autor, né? Tá. O Arjun Appadurai. E ele diz assim: gastropolítica diz respeito a conflitos ou competições sobre recursos culturais ou econômicos específicos que emergem nas transações envolvendo a alimentação, entendida como um sistema semiótico. Ou seja, né, o semiótico, né, é o estudo do processo da construção do signo. Você falou de um signo, um significado aí dessa questão do vigor, né, a masculinidade nesse âmbito aí da guerra para os seres humanos, para o homem, na verdade, né? Então esse significado ele se comunica, há uma negociação ali, uma afetação. Então esse semiótico ele explora esse estudo dos signos e símbolos, né, como parte significativa dessas comunicações. E a gente sabe, a Carol Adams delineia muito bem. Nós já usamos aqui o livro dela para fazer um artigo nosso. O Murilo, que está assistindo aqui, fez um artigo ótimo aqui no MOVE, usando muitos conceitos da Carol Adams. Então a gente sabe como que o consumo de animais está muito ligado à masculinidade, a machismo, né, a esse vigor realmente. Ou seja, tem um significado ali comunicante, né, que determina o churrasco do fim de semana. As mulheres vão para um lado, os homens vão para o outro. Comer alface é coisa de mulherzinha, comer carne é coisa de... Como eu já ouvi isso na minha vida, minha nossa. Então, envolve essas relações, né, essa complexidade aí de significados, né? Por isso que a gente precisa tomar consciência realmente. Por que eu estou fazendo aquilo ali? Por que eu estou comendo isso, né? É um processo realmente de refletir sobre. Até o processo de LGBTfobia mesmo, né? Tão comum dos homens, de modo geral, que se tornam vegetarianos e veganos, escutam o tempo todo piadas que são piadas homofóbicas, né? Durante muito da parte do processo. Então você se coloca numa posição que você vê que essa masculinidade, ela é tão frágil, né? Ela é representada por um pedaço de carne. Exato, que você come, né? Ô Lu, deixa eu falar uma coisinha aqui interessante. Recomendar mais um livro pro pessoal aí. Esse aqui, ó. Ah, é legal esse livro. Animais e Sociedade, da querida Ana Lúcia Cânfora. Esse livro demonstra bem como que o processo de colonização aqui no Brasil
nos períodos ali do século XVI ao XIX, foi introduzida aqui no Brasil um tipo de hábito alimentar. E foi introduzida aqui alguns tipos de animais, que eram exóticos aqui. Então, os porcos, as galinhas, os bois, que se consomem aqui, foi trazido pelo colonizador e imposto aqui como um tipo típico de alimentação. Então, a gastropolítica pensa nisso também. Peraí, né? Há algo aqui eurocentrado e trazido pelo colonizador que impôs um tipo de hábito, né? Porque não é típico daqui. Então envolve também essa história das coisas, do alimento, né? Peraí, por que eu estou comendo algo e cadê as culturas locais daqui? Né, que tem a sua forma de se relacionar com os animais, com o meio ambiente, de fazer a sua comida, de obter essa comida. Por que essas culturas também não são importantes? É porque foram silenciadas, apagadas, né, nesse processo de imposição, de invasão colonizatória. Então é importante também pensar sobre esse viés. Esse livro aqui é ótimo para descrevendo essa introdução aqui e trazendo à tona os atores mudos, que são os animais que foram tão explorados e importantes ao mesmo tempo para o desenvolvimento aqui do Brasil, né? E o processo de biodiversidade também, de extinção, né? Normalmente quando a gente fala de extinção, a gente costuma muito falar de fauna, né? Mas quando a gente está falando de gastropolítica, é bem importante a gente saber do processo de extinção da flora, de modo geral também. Né? A gente tinha uma gama muito grande de variações de milho, de mandioca, muitas que estão extintas, que hoje em dia a gente não consegue mais reproduzir, né? Que a gente não tem mais no país. Inclusive, a gente tem várias discussões sobre se essas variedades alimentares não geravam, inclusive, uma certa composição dos micronutrientes que hoje em dia são discutidos, se a gente poderia ou não ter uma dieta com base 100% vegetariana, como, por exemplo, a B12. Né? Hoje em dia a gente não encontra a B12 em nenhum produto de origem vegetal, e aí a gente tem várias discussões sobre o fato da B12 ser um nutriente que está em falta em boa parte da população, né? Sejam pessoas que comem carne ou que não comem. Mas muito se discute sobre a existência, talvez, desse micronutriente nessas variedades de espécies que foram extintas ao longo do processo. Né? Então, a gente não tem como saber se esse processo de monocultura não gerou a extinção desses micronutrientes nesses espaços. Né? Que gerou um empobrecimento nutricional, isso é um fato. É um fato. Pode ser, né, que esse micronutriente... E o empobrecimento da biodiversidade como um todo também, né? Porque a gente acaba tendo essa mudança de significação como um todo. E eu acho que isso também é bem importante da gente lembrar o tempo todo. Né? Porque a gente está falando de biodiversidade. Né? E aí uma coisa que é legal da gente saber também, quando a gente fala de gastropolítica, a gente fala, como o Rafa falou, né? De o que a gente come, como a gente come, quanto a gente come, né? E quem come também, né? Que a gente também define por essa estrutura quem come e quem não come, né? E a gente define também a quem a vida vai ser melhor ou pior. É verdade. Em relação à saúde mesmo, nutricionalmente. Tem um vídeo muito bom do Dr. Mills que fala sobre racismo alimentar. E o processo de racismo alimentar que foi instituído através do consumo, do reforço do consumo de lácteos, principalmente nos Estados Unidos, e que depois foi replicado para o mundo inteiro. Né? A gente tem vários indícios, né, de pesquisas científicas que demonstram que povos não brancos, e aí não brancos no sentido de caucasianos mesmo, têm uma digestão muito pior para a proteína do leite. E isso faz com que essas pessoas, ao consumirem esse leite, tenham muito mais dificuldades e muito mais problemas ao longo da sua vida. Né? E isso não deixa de ser uma biopolítica também, uma escolha de como que essas pessoas vão sobreviver. Né? De como que essas pessoas vão passar a sua vida por, enfim, um processo de adoecimento. Né? Até que ponto esse adoecimento ele vai se reforçando ao longo da história.
Então, tem vários. Essa palestra do Dr. Mills é muito boa. Eu não tenho o link para mandar, mas quem tiver interesse, procura Racismo Alimentar, Dr. Mills, e vocês vão ver. A palestra é incrível, são uns 20 minutos. Ele é um médico norte-americano que fala sobre esse processo e como que ao longo da carreira dele, de forma clínica, né, acompanhando pessoas, ele foi percebendo que já tinham indícios, já tinham vários estudos que mostravam essa intolerância alimentar de pessoas não brancas em geral. Ele fala negros, mas quando ele diz negros, ele está se retratando a não brancos, né? Porque depois ele faz o ponto que ele traz. Indianos, chineses e japoneses, latinos, ele vai dizendo a porcentagem em cada um desses grupos, né? Latinos e afrodescendentes. Eu lembrei, Lu, da história, resumidamente, da feijoada, que se tornou um prato meio gourmetizado hoje em dia, né? Parece que a Casa Grande, né, deixava as partes piores que eles consideravam não comestíveis e jogava, né, para a senzala, e eles faziam os caldos, etc. E isso, com o passar do tempo, se tornou hoje aí um prato gourmet, né? Eu lembro quando eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro, sexta-feira, em todos os restaurantes era feijoada, né? Então, como tem um processo aí de exclusão, de inferiorização, de racismo realmente envolvendo a questão alimentar. Tem uma frase aqui do professor Jailson Rocha, que deu aquela aula para a gente que eu recomendei aqui no início, que ele fala assim, que a noção de gastropolítica permite compreender como nós transformamos corpos não humanos em corpos comestíveis, ou retalhamos e transformamos em pedaço de comida e significamos e representamos como alimentação algo como comestível. Ou seja, né, há um processo, há um momento, há uma estrutura que define que determinados animais em determinadas culturas são comestíveis, né, e outros não são. Então essa definição, ela que envolve toda uma estrutura de poder que dá significado a isso, que se torna quase praticamente incontestável, né? Como é difícil falar de veganismo hoje em dia em vários espaços, né? Como os veganos são repreendidos, né? E tudo mais, porque contestar essa cultura da carne, que ganhou tamanho e significado, né? Através de vários modos assim, de tornar isso como algo comestível, está sendo difícil de ser desconstruído, mas está sendo desconstruído. Que bom que está sendo. Durante muito tempo, mesmo nos organismos de saúde, né, a gente tinha representação, quando a gente falava de proteína, você automaticamente se vinculava à ideia de carne, né? Como se proteína fosse carne, né? Se você estivesse falando de proteína. E proteína é um micronutriente, então proteína é encontrada em absolutamente tudo, né? Tudo não, que eu estou forçando muito a barra, mas em muitos alimentos, né? Tem uma taxa de proteína maior ou menor, que absorve melhor ou pior dentro do organismo humano, mas assim, da mesma forma que a carne não é proteína, porque ela tem proteína, mas também tem uma gama de outras coisas, né? O contrário também acontece. Quando a gente fala de proteína, a gente está falando de proteína que pode ter qualquer origem. Então, os próprios organismos internacionais de saúde, eles vieram modificando até as imagens mesmo, né? Porque na imagem de dieta equilibrada a gente via fotinhos, né? Desenhinhos, né? De bichos e tal, como se proteína significasse aquilo ali, né? E aí, com o tempo, isso veio sendo modificando agora nos últimos 2, 3 anos, para que efetivamente a gente conseguisse ter uma percepção, né? De que não necessariamente, né? A gente não necessariamente está falando disso. Tem um relatório muito interessante também, da Oxfam Brasil, que me foi apresentado pela Marina, que é uma doutoranda lá do PPGSD também, que trabalha na Oxfam, né, analista, que chama Frutas Doces, Vidas Amargas, que é um relatório fazendo uma análise das pessoas que trabalham na produção de frutas no Nordeste brasileiro. Então, que trabalham em monocultura de frutas. Então, assim, processo de uma escravização dessas pessoas, que acontece hoje em dia, é um relatório atual, que saiu no ano passado, e que vem trazendo todos esses percalços, né? Como grandes empresas dominam esse processo de produção, de transporte, de venda desses produtos,
produtos e fazem com que essas pessoas sejam escravizadas ao longo do processo, né? E aí aquela fruta tão gostosa que a gente come e que a gente não sabe às vezes de onde veio, né? Tão docinha, é produzida por vidas tão amargas naquele processo. Né? Então é bem legal também, vale a pena ler esse relatório, porque ele é bem interessante, sabe? E ele fala bastante desse processo de escravização atual mesmo. Né? A indústria da carne, eu acho que a gente não precisa nem... talvez seja uma coisa redundante dizer que a gente não precisa nem falar, mas a gente precisa falar, né? Que, enfim, é a indústria que mais adoece os trabalhadores também, né? É uma das indústrias em que o índice de suicídios é maior ao redor do mundo, porque é um processo muito doloroso, muito mecânico e muito difícil de se fazer, né? Imagina retalhar corpos o tempo todo, todos os dias, não é uma coisa simples de se fazer. Né? E eu acho que energeticamente, né, se você for pensar aí pelo lado espiritual, nem consigo imaginar o impacto que isso deve ter. Sim, sim. E há um relato em uma obra também clássica do Espiritismo, uma obra chamada Missionários da Luz. O instrutor espiritual do Espírito André Luiz, nesse livro, ele leva o André Luiz num matadouro, num ambiente espiritual desse matadouro. E o André Luiz narra que ele nunca esteve, nem o período que ele ficou lá pelo umbral, num local tão horrendo igual aquele. Então ele narra, ele faz descrições daquele ambiente espiritual. Então ele narra assim que espíritos em condições tristes, lastimáveis, estavam ali sugando o plasma daqueles sangues em borbotões dos animais sendo matados ali. Uma energia realmente pesadíssima. É uma leitura assim, até difícil, né, de fazer. E a espiritualidade não narrou isso à toa, né? Então é importante que o movimento espírita perceba isso, né? As obras foram ditadas ali com uma organização, com uma finalidade. E se isso foi colocado ali na obra é porque é para a gente repensar. E essa obra, Lu, é de 1950, mais ou menos. Nossa, antiga ainda, hein? Nem tinha passado por esse processo tão fordista que a gente tem hoje de... Não tinha. Exatamente. Que é muito pior, né? Nem se fala hoje em dia. Nem se fala. A tecnociência aí, né, exponenciou a maneira de explorar, de retalhar e causar mais sofrimento aos seres humanos e não humanos. Uma pergunta para você, Lu. Desculpa, pode falar. Não, eu ia falar do próprio processo de pandemia, né? Que a gente nem entrar, enfim, que a gente... o consumo de animais, principalmente animais enclausurados, é um potencial de desenvolvimento de pandemias, epidemias gigantesco, né, que a gente vê acontecendo o tempo todo. Inclusive agora com o próprio processo do coronavírus, né, que embora a gente tenha vários indícios de que não foi oriundo de produção de animais enclausurados, né, embora tenha sido de origem animal também, recentemente saiu um artigo que a China mandou proibir algumas carnes oriundas do Brasil porque elas estavam vindo contaminadas, né? Porque dentro dos frigoríficos a contaminação estava acontecendo. Então as pessoas estavam se contaminando pelo consumo de carne já contaminada com coronavírus, né? Sem falar de todas as outras possibilidades de mutação que acontecem nesses espaços, né? Bem provável que no sábado que vem deve sair um artigo nosso, o Murilo fez há pouco tempo, sobre o impacto da pandemia nos trabalhadores dos frigoríficos, né? Então, todo mundo, né, eles estão muito vulneráveis, né, à pandemia. Então, o Murilo fez um levantamento aí de várias pesquisas, vai ficar bem legal esse artigo. Talvez no sábado que vem a gente publique. Uma pergunta para você, minha amiga. A gente já está partindo aqui para o final, faltam 10 minutos para acabar a live. E eu peço até o pessoal isso. A hora de mandar pergunta é essa, tá? Que a gente vai reservar esses minutos finais para responder. Uma pergunta para você é a seguinte, eu até separei aqui, vamos lá. Então, assim, como fazer do ato de comer uma resistência à destruição do planeta e suas variadas vidas? Olha,
a gente participou, né, juntos de um grupo de estudos que foi na UFRJ, com o professor Fábio Oliveira, né? E aí eu lembro de uma fala que era de uma aluna estudante incrível também, a Larissa, que é ativista, né, também de direitos dos animais. E ela me falou uma frase que eu acho que ela não tem nem ideia de que me marcou tanto. Que para ela não existia discussão sobre alimentos de origem animal, porque animais não seriam alimentos, né? Então eles seriam colocados num patamar de não alimento. E se você não acha que aquilo é comida, não existe discussão sobre isso, né? Simplesmente o ser humano, né, o seu vizinho, não é comida. Se ele não é comida, quando você vai falar de alimentação, você sequer pensa nessa possibilidade, né? Porque aquilo nem comida é. Então, acho que a primeira coisa é a gente repensar as relações afetivas que a gente tem na comida, mas para além dos humanos, sabe? Para a gente entender que normalmente a gente fala muito de empatia, de compaixão, né? A gente tem essas palavras vinculadas no nosso dia a dia, e às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de tirar isso da nossa proximidade, né? Das pessoas que nos cercam e dos olhares que nos cercam o tempo todo. Mas quando a gente consegue efetivamente ampliar um pouco esse senso de pertencimento, eu acho que é muito mais fácil a gente fazer qualquer escolha mais consciente. Então, acho que esse seria o primeiro passo, né? A gente tem um olhar um pouco mais ampliado desse senso de pertencimento, entendendo pela dor e pela vida daqueles que vão estar à mesa com a gente. Como que eles vão estar à mesa com a gente, né? Então, talvez não escolhendo eles como prato, né? Seria a melhor forma de fazer essa escolha em prol do planeta e da sociedade como um todo, né? Tá tendo uma discussão recente agora, através de uma petição pública de autoria da Carol Domênico, que ela requer, através dessa petição, um convite, uma reflexão, para que os centros espíritas, para que a Federação Espírita Brasileira oriente os centros espíritas a não oferecer animais matados em seus espaços para alimentação. Uhum. Então é uma discussão bem interessante que tomara que ela ganhe um contorno maior. Muito boa essa sua reflexão, eu não lembrava dessa frase da Larissa, não. Essa frase Nossa, me marcou bastante. marcante. A Fátima Prudente, ela pergunta aqui o que a gastropolítica fala sobre o veganismo. Acho que você acabou até de falar um pouquinho, né? É porque, assim, na verdade, Fátima, o que acontece? A gastropolítica, ela tem uma percepção bastante ampla, né? Então, quando a gente vai falar de veganismo, talvez seja uma das possibilidades de frente de atuação ativista, né? Como ativista político dentro da gastropolítica. Mas aí eu acho que a gente pode discutir cada vez mais, né, o que seria veganismo em si, porque a gente tem muitas possibilidades de entender esse veganismo, né? Então, da onde que ele vem, para onde que ele vai, o que essas escolhas refletem, né? Então, acho que o veganismo, de modo geral, dentro da gastropolítica, é uma escolha política, é uma forma de atuação política alimentar, né? É verdade, né? O conceito de veganismo está em disputa, né? Então é interessante que esteja até, porque amplia bastante mesmo. E também penso assim, como você falou, vai além, né? O veganismo é um dos instrumentos para se pensar essa questão. O importante realmente é a gente superar esse pré-condicionamento, essa configuração do qual a gente consome sem refletir nas consequências políticas, sociais, ambientais, espirituais de tudo isso. E há uma intencionalidade para que a gente não pense assim, para que a gente não reflita sobre a obtenção desses alimentos, e há marcadores sociais, como você já bem falou aqui, né, racistas e etc., que são ainda mais graves quando a gente age de maneira refletida sobre essa questão. Uma outra pergunta, amiga, deixa eu me encontrar aqui. Tem um comentário, na verdade, aqui da Cris Maia, que ela diz: em um futuro próximo, não estaremos tendo que discutir sobre esses assuntos. Todos serão veganos. É verdade, né? Mas vamos construir agora, né, os degraus para a gente chegar nesse ponto. Eu vou ler para você
a gente tem mais 5 minutos, mais um trecho aqui da fala do Jailson, que eu acho interessante. A noção de gastro... Peraí que eu me perdi. Aqui. A comida, nesse sentido de gastropolítico, ela tem uma capacidade de suporte de mensagens sociais. E essas mensagens servem para indicar e construir relações sociais, como intimidade, solidariedade, equidade, ou como também, por outro lado, moldar diferenças, hierarquização, distanciamento, segmentação. Olha como é mais amplo, olha como vai além essa questão do ato de se alimentar. A carne ela foi utilizada também como um marcador socioeconômico muito forte, né? E aí, nesse sentido, a gente tem um reflexo muito grande, não só no Brasil, como principalmente nos países, alguns países orientais, né? De modo geral, a China, a Índia, de um consumo cada vez mais exacerbado de carne vermelha por uma ascensão cultural, uma ascensão econômica mesmo da população. Isso, status, né, também. Porque isso representa um status específico, né? E aí isso é muito importante da gente lembrar e da gente marcar também. Porque aqui no Brasil isso não acontece muito. E aí por isso que eu falo que a gente tem que entender que são muitos processos de veganismo, né? E o que seria veganismo? Porque a gente tem um processo bem próximo ao veganismo de pessoas que não têm acesso mesmo à carne. E aí que quando esse acesso chega, às vezes se torna um consumo afetivo que tem respaldo nessa ideia de poder. Agora eu posso, agora eu vou comer. Né? E aí também chegar para essa pessoa e falar que está errado, não é errado o processo. É um processo de entendimento de como que ela continua vinculada a essa estrutura de dominação. Né? Antes sem ter acesso e agora tendo, mas ainda assim reforçando esse processo de dominação, que agora o mundo mostra para ela que ela faz parte daquele grupo se ela consome ou não consome aquela carne, né? Então, assim, a gente tem que sempre refletir sobre esses pontos. Então, Lu, para a gente finalizar essa conversa tão bacana, deixa uma mensagem aí para a turma que está querendo dar os primeiros passos aí no veganismo. Olha, a mensagem principal seja simples, eu acho. Sabe? E porque a gente normalmente tem a ideia de que a gente vai ser vegano e a gente vai querer, sei lá, né? Não, para eu ser vegano, eu tenho que ir no nutricionista e comprar 150 opções de coisas diferentes, né? E um monte de queijos específicos e variados. E eu preciso comer tofu e, sei lá, shiitake e coisas muito complexas, né? Pratos super elaborados todos os dias. E, sinceramente, não precisa. Ótimo. Né? Então, assim, seja simples. Eu acho que é a coisa principal, assim, do veganismo, sabe? Na minha percepção, né? Eu adorei, Lu, adorei essa mensagem. É isso aí, seja simples, né? O necessário ali, o basicão, que é uma delícia. Arroz né? com feijão, gente. Arroz com feijão, veganíssimo. Não é? Minha amiga, adorei. Conversar com você é sempre muito bom, você sempre traz muito conhecimento e o MOV fica feliz com a sua visita aqui. Essa mensagem final foi especial, que a gente coloca muita complexidade muitas vezes no veganismo, cheio de tabus, é caro, é isso, é aquilo. Nada disso, turma, é simples, né? Vamos aproveitar a beleza da simplicidade. Amiga, beijo no seu coração, beijo, do Lucas, gente. querido amigo. Beijo para toda a turma que está participando e até uma próxima. Foi um prazer. Manda um beijinho para a Hebe também. Tá aqui do lado ouvindo no fone. Beijo. Tchauzinho, Tchau.